Olá, turma! Eu sou a professora Juliana e hoje a gente vai falar sobre os elementos internos do sistema linguístico. Tá? Quando a gente fala de elementos internos do sistema linguístico, o que a gente está querendo dizer propriamente? Tá? Que a gente vai analisar todos os termos da oração que são possíveis de serem analisados dentro de um período simples. Vocês sabem que cada verbo constitui uma oração. E quando a gente tem uma oração que é constituída por um único verbo, a gente chama isso de período simples. Se tiverem dois verbos ou mais, nós chamamos isso de período composto. O período simples, ele tem diversos termos, não é? Como vocês podem ver pelo conteúdo na plataforma. Tem o sujeito, tem o predicado, tem os complementos verbais, complemento nominal, adjunto adnominal e etc. E hoje a gente vai tratar, então, desses termos da oração do período simples. O primeiro, e a gente vai começar então por ele, é o sujeito. Sobre o sujeito, há muito que a gente conversar, né? Por quê? Normalmente, vocês chegam com uma pré-definição do que vem a ser sujeito. E, às vezes, essa noção não é 100% segura. Então, eu vou dar umas dicas para que vocês possam identificar com segurança o sujeito de uma oração. Né? Para tanto, vamos lembrar um pouquinho do que vem a ser o sujeito. O sujeito, ele é uma noção gramatical. Tá? Significa dizer que qualquer outra tentativa de definição que se faça em relação ao sujeito, ela vai ter, portanto, uma natureza semântica e vai estar sujeita a falhas. O que isso significa? Se você tem um critério semântico na conceituação de algo, do sujeito, a probabilidade dele estar mais sujeito a falhas é maior. Quando você usa, né, um critério morfossintático, a questão da falha se diminui, a possibilidade, melhor dizendo, da falha, diminui bastante. Né? Então, o sujeito ele é uma noção gramatical. Vocês sabem que a estrutura padrão de uma oração na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. É o SVC. O sujeito é toda e qualquer informação, toda e qualquer palavra, toda e qualquer sintagma que ocupar a posição S do SVC. Então, o sujeito é essa noção. Não é? Qualquer outra tentativa de definição, reiterando, vai estar sujeita a falhas. Observe os exemplos abaixo. Choveu muito ontem e são 8 horas da manhã. Veja que aqui nós temos exemplos de orações que não têm sujeito, não é? Choveu muito, não é possível identificar o sujeito. O verbo chover é um verbo impessoal, não é? São 8 horas da manhã, é o verbo ser indicando o tempo decorrido. Então, também não temos a presença do sujeito. Logo, por que eu passei esses exemplos, né? Logo, a gente vai perceber o seguinte. Considerá-lo um termo essencial, que é o que muitas gramáticas tradicionais usam, inclusive, esses conceitos de orientação semântica, eles estão fixados dentro das gramáticas tradicionais, costumam dizer que o sujeito ele é um termo essencial, assim como o predicado. O sujeito e o predicado seriam termos essenciais da oração. Veja que se fosse essencial, teoricamente não poderíamos ter frases sem a presença de sujeito, não é? E isto é bem possível, pois em português a gente acabou de ver que há muitos casos de orações que não apresentam sujeito, ou seja, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como queiram chamar. Né? Uma outra definição tão falha quanto essa é a de que o sujeito da oração é o termo sobre o qual se afirma algo. Pelos exemplos dados, por exemplo, choveu muito, a gente percebe que não se afirma nada, não é? Como nos exemplos dados, quer dizer, são 8 horas da manhã, são 7 horas da manhã, choveu muito. Veja que esses exemplos evidenciam que a gente não está afirmando nada sobre, teoricamente, o sujeito. Daqui a Santos são 100 quilômetros. Veja, não há sujeito. Logo, não tem o que se afirmar sobre ele. Tá? Também dizer que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, que é um conceito bem difundido e que normalmente, quando a gente pergunta em sala de aula o que é sujeito, é a primeira resposta que vem, não é? Ou seja, sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. É um conceito falho, confuso. Por quê?
não é sempre que o verbo vai indicar uma ação. Note que a sala está cheia, o sujeito é a sala. Não é? Só que o verbo aqui é está. E o verbo está não é um verbo que indica ação. O verbo está indica um estado. Então, você tem aqui a relação de um verbo que indica estado, mas você tem um sujeito expresso que é a sala. Se teoricamente o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, essa frase então não poderia ser localizada um sujeito, posto que não tem um verbo que indica sequer ação, não é? Olha esse outro exemplo aqui. Pedro apanhava dos colegas. O verbo é apanhava. Quem é o sujeito? É Pedro. Agora, se você for pela definição, teoricamente, o sujeito vão ser os colegas, posto que, neste caso, Pedro sofre a ação, não é? Literalmente, não é mesmo? Ele não realiza a ação, mas ele continua sendo o sujeito da oração. Então, esse conceito não se aplica a esses casos e pode levar, né, o estudante à loucura, olhando exemplos como esse. Então, não dá para eu ficar com um conceito que não ampara uma análise total em todas as circunstâncias, que me dê segurança para identificar e classificar o sujeito em qualquer situação, ok? Comentemos ainda, né, vamos falar ainda sobre um último expediente que é bastante utilizado em livros didáticos, né? Perguntar quem para o verbo para achar o sujeito. Isso é muito comum, não é? Pergunte quem para o verbo e identifique o sujeito. Pergunte o que para o verbo e ache o complemento do verbo. Note que esse expediente só funciona quando o sujeito ele é tão óbvio, não é? Que a pergunta nem precisaria ser feita. Se eu digo, Pedro vendeu a casa. Quem vendeu a casa? Pedro. Ora, é uma situação tão óbvia que eu nem precisaria lançar mão de qualquer expediente para poder identificar o sujeito. Observem o exemplo que segue. Venderam as casas. Em venderam as casas, teoricamente, nós teríamos que perguntar o que foi vendido. Porque casa é ser inanimado, é objeto e não é pessoa. Mas se nós respeitássemos essa premissa, esse conceito, deveríamos perguntar quem, para identificar o sujeito, não é mesmo? Diante de todas essas considerações que a gente fez até agora, a pergunta que não quer calar, não é? Então, como identificar o sujeito de maneira segura? A gente tem que ter em mente que o sujeito é sempre de natureza substantiva. É todo termo de natureza substantiva da oração, significa dizer que é sempre representado por um substantivo ou palavra que tenha sido substantivada. Não pode ser regido por preposição, ou seja, o sujeito não pode ser iniciado por preposição. E esse termo, portanto, substantivo, de natureza substantiva, não preposicionado, que puder ser substituído por um pronome do caso reto, ele, eles, ela ou elas, vai ser o seu sujeito. Vamos ver como isso se aplica? Olha só. Desapareceu a caixa de remédios da vovó. O verbo é desapareceu. Veja que aqui, se eu não utilizar esse método, eu posso errar na hora de identificar o sujeito. Posso acreditar, por exemplo, que o sujeito é só a caixa de remédios. E que da vovó é uma expressão que vai ficar fora do sujeito, não é? Ou então posso achar que nem tem sujeito e achar que tudo isso que está grifado é o complemento do verbo. Note que em a caixa de remédios da vovó, o elemento central, o núcleo do sujeito, é sempre uma palavra substantiva não precedida de preposição. E aqui no caso, é caixa. Caixa é um substantivo, é o núcleo, é a informação mais importante do sujeito e ele não vem precedido de preposição. Note que falar que ele é mais importante semanticamente falando significa dizer que entre saber que é uma caixa de remédios, o mais importante é saber que é uma caixa. De remédios e da vovó são informações secundárias. A informação primeira e mais relevante é caixa. E veja que ele não é iniciado por preposição, tem um artigo. Então, este é o sujeito da oração. Por quê? Porque eu posso dizer ela desapareceu.
Quando eu digo ela desapareceu, o pronome ela vai substituir todo este sintagma, a caixa de remédios da vovó, significando que a caixa de remédios da vovó, portanto, é o sujeito. Por que então ele, eles, ela ou elas para substituir o termo substantivo de uma oração para identificar o sujeito? Porque tem de concordar. Se é caixa, é ela. Se fosse o estudante, seria ele. Se fossem os alunos, eles. Se fossem as caixas, elas. Tá bem? Então, como eu posso dizer ela desapareceu, como está aqui embaixo, eu tenho a possibilidade de saber com segurança que eu estou tratando de um sujeito expresso e todo ele, a caixa de remédios da vovó. O sujeito pode se classificar em simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Quando que eu sei que o sujeito é simples? É aquele em quando é possível substituir um núcleo substantivo por um pronome. A flor murchou ficaria ela murchou. Nós temos um pronome, um núcleo, que no caso é flor. A substituição, reiterando, de um pronome por um núcleo, eu tenho um sujeito simples. O sujeito composto é aquele em que é possível substituir dois núcleos substantivos ou mais por um pronome do caso reto. Note que aqui o pronome ele substitui os estudantes e os professores. Os núcleos são, respectivamente, estudantes, professores. E quando a gente substitui, então, dois núcleos ou mais, reforçando, por um pronome, nós temos um sujeito composto. O sujeito oculto é aquele em que eu não vou conseguir substituir nenhum termo por nenhum pronome. Mas ele é marcado pela própria desinência do verbo, sem estar expressamente dito. Ele não está dito, logo ele está oculto. O sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico em algumas gramáticas. Nesse caso, a gente não pode substituir nenhum termo, não é? Mas é possível acrescentar um só pronome reto ao verbo. Um só pronome. Toda vez que for possível acrescentarmos um só pronome ao verbo, nós teremos um sujeito oculto. Voltaremos cedo. Note que o único pronome possível de ser acrescentado ao verbo é nós. Então, nós voltaremos. Se eu posso acrescentar um único pronome, sujeito oculto. Se tivéssemos a sentença entregastes flores, seria tu entregastes flores. Ou seja, posso acrescentar apenas um pronome. Gosto de cinema. Quem é que gosta de cinema? Eu. Quando a gente consegue acrescentar um pronome, sujeito oculto. O sujeito indeterminado, a gente lança a mão, a gente utiliza, não é? Quando se desconhece ou quer se deixar desconhecida a identidade do sujeito. Né? Quais são os expedientes estruturais que eu tenho de lançar a mão para deixar um sujeito ou formar um sujeito indeterminado? O verbo fica normalmente em terceira pessoa do plural ou em terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, indeterminando o sujeito, ok? Então, quando eu tenho contaram as notícias, o verbo contar está na terceira pessoa do plural, contaram as notícias. Veja que eu não consigo, não é? Saber identificar quem é o sujeito, mas eu posso acrescentar até 3 pronomes ao verbo. Eles, elas ou vocês. Eles ou elas ou vocês contaram as notícias. Então fica a dica. Quando vocês puderem acrescentar até 3 pronomes ao verbo, você vai ter um sujeito indeterminado. Só para deixar mais claro, no caso do sujeito oculto, a possibilidade de acrescentar apenas um pronome. E no caso do sujeito indeterminado, você pode acrescentar até 3. Eles, elas ou vocês. Em precisa-se de mais funcionários, é um caso do verbo, na terceira pessoa do singular, mais o se, indeterminando o sujeito. Precisa-se de mais funcionários. Novamente, não temos a certeza de quem é o sujeito, logo, temos um sujeito indeterminado. O último tipo de sujeito é o sujeito inexistente, que, como o próprio nome sugere, é um tanto contraditório, né? Você afirma e nega logo em seguida, ou seja, uma oração sem sujeito. Ocorrem em enunciados em que se diz que o verbo é impessoal, devendo permanecer em terceira pessoa do singular, né? Nesses casos em que a oração tiver um sujeito inexistente, não vamos poder substituir nenhum termo por nenhum pronome e nem acrescentar nenhum pronome ao verbo. Então, quando a gente não consegue fazer nenhuma substituição e nem acrescentar nenhum pronome, é porque nós temos um sujeito inexistente. Veja que em fez muito calor hoje, eu não posso substituir nenhum termo por nenhum pronome, ele, eles, ela ou elas,
e também não posso acrescentar. Eu fez muito calor hoje? Tu fez muito calor hoje? Não é possível. Então, quando eu não consigo substituir nenhum termo por nenhum pronome, nem acrescentar nenhum pronome ao verbo, é porque eu tenho uma oração sem sujeito. E o mesmo acontece com a sentença de baixo, costuma chover em abril. Então, só para simplificar e retomar o que foi dito até agora, o sujeito é uma noção gramatical. Qualquer outra tentativa de definição vai estar sujeita a falhas. Pensar que o sujeito é uma noção gramatical é mais seguro. Não é? O método que eu posso utilizar com segurança para identificar o sujeito é substituir qualquer termo de qualquer oração substantiva e não qualquer termo substantivo e não preposicionado pelos pronomes ele, eles, ela ou elas. Temos 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. No simples, eu substituo um núcleo por um pronome. Composto, um pronome por 2 núcleos ou mais. Oculto, acrescento um pronome. Indeterminado, acrescento até 3. E o inexistente, eu não consigo fazer nenhuma substituição e nem acrescentar nenhum pronome. Dito isto, agora a gente vai passar a falar sobre a questão da classificação dos verbos quanto à sua transitividade. Para que eu classifique o verbo, eu devo usar uma fórmula. Isso facilita bastante. A fórmula S mais V. Temos as possibilidades, as seguintes possibilidades. Ao somar o sujeito mais o verbo, se o sentido for completo, esse verbo será classificado como um verbo intransitivo. Transitar significa caminhar pela frase. À medida que você coloca o prefixo in, você está dizendo que esse verbo não precisa caminhar pela frase, que ele não pede, portanto, um complemento. Ele, somado ao sujeito, já dá ou já assegura a ideia central da oração. Olha o exemplo. A aluna saiu. Aqui nós temos o sujeito, a aluna. O verbo saiu. À medida que eu somo, saiu, mas o verbo dá sentido completo. Então, portanto, eu tenho um verbo que será intransitivo. Entretanto, à medida que eu somo o verbo ao sujeito, esse sentido pode ficar incompleto. E o verbo será, portanto, transitivo, ou seja, ele vai pedir obrigatoriamente um complemento, não é? Quando o verbo for transitivo, ele exigirá um complemento obrigatório. Se o complemento obrigatório não for regido por preposição, esse complemento será chamado de objeto direto. Abreviação OD. E logo o verbo será transitivo direto. Como? Ana comprou uma casa. O sujeito é Ana, o verbo é comprou. Quando eu somo o sujeito mais o verbo, eu tenho Ana comprou. Imaginem que alguém entra na sala de vocês, entra no quarto no cômodo em que vocês se encontram, que seja o quarto, e diz assim: olha, Ana comprou. Veja que você vai pedir obrigatoriamente mais uma informação. Quem compra, compra obrigatoriamente algo. O que Ana comprou? Uma casa. Então, esse é o complemento, esse é o objeto. Veja que ele não é iniciado por preposição, pois uma é artigo. Logo, uma casa é o objeto direto e comprar é um verbo transitivo direto. O que acontece às vezes é o seguinte: há certos verbos que são genuinamente ou predominantemente transitivos direto. Mas, dependendo da situação, eu posso colocar uma preposição na frente de um complemento de verbo transitivo direto para dar maior ênfase, por uma questão de estilo, àquilo que eu estou dizendo. Então, a gente vai chamar isso de objeto direto preposicionado. Olhem um exemplo. Amo a Deus. Quem ama, ama alguém, ama algo, é um verbo transitivo direto. Mas, normalmente, nós usamos essa expressão com a preposição amo, não Deus, amo a Deus. Quando eu coloco a preposição na frente, isso é um reforço, é um mecanismo de realce em relação a quem é amado. E veja que mesmo assim, a Deus seria um objeto direto, mas como ele no caso é iniciado por preposição, seria um objeto direto preposicionado. E isto é um caso bem particular, ok? Normalmente os objetos diretos não são iniciados por preposição, aliás, não são, a grande maioria. Esse é um caso de exceção que eu comentei aqui com vocês. Se eu somar o meu verbo ao sujeito e der sentido incompleto e o complemento desse verbo for regido por preposição, ele será chamado de objeto indireto. E aí o verbo será transitivo indireto. Em preciso de ajuda, olhem o exemplo. Você tem o verbo precisar. Se alguém diz eu preciso, você vai perguntar necessariamente do quê, de quê, não é? Então, o complemento do verbo é de ajuda. Veja que nesse caso ele é iniciado por preposição. Então, ele é um objeto indireto. Logo, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Ok? Há ainda verbos que pedem 2 complementos obrigatórios. São os chamados verbos transitivos diretos e indiretos, ou em algumas gramáticas são chamados de verbos bitransitivos. Olhem o exemplo. O cartório enviou o documento para você. Quem envia, envia alguma coisa. O que foi enviado? O documento.
O documento, portanto, é o objeto direto. Para quem aqui no caso? Para você. Objeto indireto. Lembre-se que quando você tiver um verbo que é bitransitivo, transitivo direto e indireto, sempre você vai ter um objeto direto e um indireto. Não existe verbo com dois objetos diretos, não existe verbo com dois objetos indiretos, ok? E por fim, temos os verbos chamados de copulativos ou de ligação. São aqueles que são vazios de sentido e têm por função ligar o adjetivo que vem posposto a ele ao sujeito. O verbo de ligação ele não tem carga semântica. Eu posso retirá-lo da sentença sem que ela perca o seu sentido. A função dele, por que ele é chamado verbo de ligação? Porque a função dele é ligar o adjetivo que vem depois dele ao sujeito. Olha o exemplo. Seus dedos estão sujos. Note que se eu tirar o verbo, a frase continua com o sentido. Seus dedos sujos. Ok? Veja que a função do verbo aqui é simplesmente ligar o adjetivo que vem depois dele, sujos, ao sujeito, que no caso é seus dedos. Esse adjetivo autônomo, né, que se refere ao sujeito, ele é classificado como o predicativo do sujeito. Ok? Então, só para reiterar, nós temos 5 possibilidades de classificação do verbo. Se eu somar o verbo ao meu sujeito e der sentido completo, ele será intransitivo. Se eu somar o meu verbo ao sujeito e ele der sentido incompleto, o verbo será transitivo. Se o complemento, portanto, não for iniciado por preposição, o verbo será transitivo direto. Se for iniciado por preposição o complemento, o verbo será transitivo indireto. E há verbos que pedem 2 complementos, um direto e um indireto. E temos ainda os verbos de ligação, que tem como complemento obrigatório o predicativo do sujeito e não possuem carga semântica. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da classificação do predicado. O que é o predicado, né? Vamos começar por aí. Numa oração você tem basicamente os elementos básicos que são o sujeito e o predicado. Falamos já sobre o sujeito, o que vem a ser o predicado. O predicado é toda informação da sentença que se referir ao sujeito, ou seja, o que não for sujeito será predicado. Então, quando você tem uma oração e você precisa identificar o predicado, basta que você tire o sujeito. À medida que você tirar o sujeito, tudo que sobrar da oração vai ser predicado. Olha o exemplo. Ana comprou um livro novo para você. O sujeito aqui é Ana. O que sobrou? Comprou um livro novo para você, que vai ser, portanto, o predicado. Você pode se perguntar, e em frases que o sujeito não está expresso, como gosto de cinema? Toda a frase vai ser predicado, ok? O predicado classifica-se em 3 tipos, verbal, verbo nominal e nominal. Quando que o predicado é verbal? Quando dentro dele você tiver um verbo que é intransitivo ou transitivo, seja ele direto, indireto ou direto, indireto, sem a presença de um adjetivo, como em Ana comprou um livro. Note que em comprou um livro, comprar é um verbo transitivo direto e não há adjetivo, por isso que o predicado é verbal. O predicado pode ser verbo nominal quando ele tiver dentro dele também um VI ou um VT, mas a diferença é que aqui há a presença de um adjetivo, com adjetivo. Então, Ana comprou um livro novo. Note que aqui o verbo continua sendo transitivo direto, mas você tem a presença do adjetivo novo, que faz com que o predicado seja classificado como predicado verbo nominal. E, por fim, nós temos o predicado nominal. O predicado nominal é aquele em que dentro dele você vai ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, os predicados podem ser verbal, verbo nominal ou nominal. Agora nós vamos falar um pouco do complemento nominal. O complemento nominal é o termo da oração que completa a significação de um substantivo, de um adjetivo ou de alguns advérbios, que está sempre unido por meio de uma preposição. Significa dizer que o complemento nominal ele é sempre iniciado por preposição. A diferença é que ele completa o sentido de um nome, seja um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tenho medo de escuro. Note que aqui, quem tem medo de alguma coisa. E de escuro, que é o complemento, completa o sentido da palavra medo e é iniciado por preposição. Logo, é um complemento nominal. Sua vida é necessária aos filhos. Note que o termo destacado, aos filhos, completa o sentido da palavra necessária, que é um adjetivo, por isso que é um complemento nominal. Decidiram favoravelmente a sua absolvição. O termo aqui, a sua absolvição, completa o sentido do advérbio favoravelmente. Portanto, é um complemento nominal. Muitos confundem complemento nominal com objeto indireto, pois ambos são iniciados por preposição. Isso não deve acontecer por uma questão bastante simples. O objeto indireto completa o sentido de um verbo e o complemento nominal de um nome, reiterando, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Temos ainda o agente da passiva, que também é um termo
regido por preposição, iniciado por preposição. Quem é o agente da passiva? É o termo que completa o significado de um verbo na voz passiva, representando quem praticou a ação. Então, veja, o jardineiro derrubou a árvore, nós temos a voz do verbo na voz ativa. Ao passar isso para a voz passiva analítica, nós temos a árvore foi derrubada pelo jardineiro. Note que aqui, pelo jardineiro, é quem realizou a ação no caso da voz passiva. Então, ele é o agente da passiva, aquele que realiza a ação quando o verbo está na voz passiva. Note que você não deve confundir o agente da passiva, apesar de ser iniciado por preposição, com o complemento nominal e com o objeto direto. Por quê? Porque no caso do agente da passiva, obrigatoriamente, o verbo tem de estar na voz passiva, ok? Temos ainda os adjuntos adnominais. Adjunto adnominal. O próprio nome se explica. O adjunto adnominal é aquele termo que vem junto de um nome. Corresponde às expressões que se referem a um núcleo substantivo, delimitando seu sentido geral. É importante lembrar que estes núcleos substantivos podem estar em qualquer função, sujeito, objeto direto, indireto, aposto, etc. Por isso, as palavras que estão ao redor do núcleo substantivo são os adjuntos adnominais. Então, veja, o adjunto adnominal é aquele termo que vem junto de um nome. Ele pode aparecer, o nome, dentro de um sujeito, dentro de um objeto. Então, você pode ter adjunto adnominal no sujeito, você pode ter adjunto adnominal no objeto, no aposto, etc. Isto é, onde tiver um núcleo substantivo, é possível que você tenha a presença de adjuntos adnominais. Vamos ver o exemplo. 2 pobres garotos pediam um pedaço de pão duro. Veja que o sujeito aqui é 2 pobres garotos, não é? Em 2 pobres garotos, o núcleo substantivo é garotos. O que eu tenho aqui? 2 e pobres, um numeral e um adjetivo modificando esse substantivo, se referindo a garotos, modificando. Então, 2 e pobres são adjuntos adnominais. Quem pede, pede alguma coisa. O que foi pedido? Um pedaço de pão. Esse é o complemento do verbo, não é? É um objeto direto. O núcleo desse objeto direto é pedaço. Quais são os termos que estão aí junto a ele? O modificando, um e de pão. Logo, um e de pão são adjuntos adnominais, de pedaço. Então, veja que aqui é um exemplo de adjunto adnominal presente no sujeito e aqui a gente tem um exemplo de adjunto adnominal presente no objeto direto. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do adjunto adverbial. Bom, o adjunto adverbial, assim como o próprio advérbio, né, ou seja, o advérbio em questão morfológica, em questão morfossintática, adjunto adverbial, porque ele passa a exercer função de, não é? É a expressão que contribui para o significado da frase. Em alguns casos, pode ser retirada da frase, permitindo sem ela a compreensão. Normalmente, a palavra ou expressão que se refere a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos ver um exemplo. Ela fala bem. Aqui você tem um advérbio, bem, modificando o verbo. Em ele é muito bonito, você tem um advérbio de intensidade, muitos, modificando um adjetivo. E em ele fala muito bem, nós temos o advérbio de intensidade modificando outro advérbio. Então, é por isso que a gente fala que o advérbio tem a capacidade de modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Normalmente, quando fazemos as perguntas, onde, quando e como, nós identificamos os principais advérbios, não é? E, portanto, em consequência, os adjuntos adverbiais. Onde, aqui, ali, na sala, vão dar adjuntos adverbiais de lugar. Quando, amanhã, hoje, agora, neste momento, vão dar adjuntos adverbiais de tempo. Como, bem, mal, devagar, depressa, vão dar adjuntos adverbiais de modo. Ok? E agora, vamos falar do aposto. O aposto corresponde à expressão que se junta a um substantivo para esclarecer ou explicar o seu sentido. Então, é um substantivo explicando um outro substantivo expresso anteriormente. É importante observar que não vem obrigatoriamente entre vírgulas, embora isso seja bem comum, não é mesmo? Exemplos. Li Machado de Assis. Quem é Machado de Assis? Autor de Dom Casmurro. Note que o termo destacado, ele explica quem foi Machado de Assis. Também de natureza substantiva. Autor de Dom Casmurro é de natureza substantiva e Machado de Assis também. Então, nós temos
um substantivo explicando um termo substantivo expresso anteriormente. Daí, classificarmos isso como aposto. Outro exemplo, este é Vitor, meu namorado. Novamente, a mesma ideia. Meu namorado é um termo substantivo, explicando um termo substantivo expresso anteriormente, no caso, Vitor. O aposto pode vir sem vírgulas, nas denominações de estabelecimentos, livros, acidentes geográficos, não é? Como nos exemplos. Como no exemplo, desculpe, vamos à livraria Saraiva. Veja que aqui Saraiva é um substantivo que está determinando, não é? Está esclarecendo um substantivo expresso anteriormente, que é livraria. E, por fim, temos o vocativo. O vocativo, ele não faz parte da estrutura da oração, né? Ele normalmente é uma expressão que serve para fazer um chamamento. É comum a presença da interjeição de apelo ó nos vocativos, né? Como, por exemplo, Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Veja que é muito comum no vocativo você ter a presença da interjeição ó. Mas o vocativo pode ser simplesmente o chamamento por um nome, né? Maria, venha cá. Maria vai ser o vocativo, ok? Bom, prezados, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente o vídeo ou acessar o conteúdo da plataforma AVA, Elementos Internos do Sistema Linguístico. Tchau!